Bom dia, irmãos e amigos que acompanham o canal do YouTube da Igreja Batista Independente em Bonfim Paulista. Somos ainda uma congregação, mas queremos e vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, deixar naquele distrito uma igreja consolidada para a honra e glória do nosso Deus. Nós estamos divulgando a palavra de Deus e pedimos que você nos ajude. Nos ajude em oração, que Deus, porque é Deus quem salva as almas, é Deus quem transforma as vidas e precisamos da sua ajuda. Também se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o like aí no vídeo, tudo isso nos ajuda a propagar ainda mais a palavra de Deus. E eu peço a sua ajuda para isso. Muito bem, estamos aprendendo, estudando o livro de Tiago. E na sexta-feira nós começamos a estudar o capítulo 4. Os relacionamentos que um ser humano pode ter com o mundo. São 3. Na primeira mensagem, eu apontei dois tipos de relacionamentos e não consegui terminar o estudo, o terceiro que nós veremos hoje. Qual é o terceiro relacionamento que o homem pode ter com o mundo, que é o relacionamento ideal, né? Muito bem, o título dessa mensagem é Meu Amigo. Meu amigo. Quem é seu amigo? Você é amigo de Deus? Tem certeza disso? Ou você é amigo do mundo? Porque ser amigo do mundo significa ser inimigo de Deus, como nós vimos. Veja, eu quero mostrar para você, bem brevemente agora, praticamente só lendo os textos, né, e fazendo alguns rápidos apontamentos, dos 2 primeiros relacionamentos que um ser humano pode ter com o mundo. Nós vimos que o homem pode ter a ambição do mundo. Veja só, Tiago capítulo 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nós vimos que a igreja local, ela é composta por crentes verdadeiros e pessoas religiosas perdidas. Como nas palavras de Jesus, né, em uma de suas parábolas, o reino de Deus, que é esse período que nós vivemos agora, o período da igreja, que Jesus Cristo foi rejeitado como líder, como o rei de toda a nação de Israel e, consequentemente, do mundo, né? Ele foi rejeitado. Então, ele reina lá do céu. Então, o reino de Deus é esse período que nós vivemos. E o reino de Deus é composto por joio e trigo. Dentro da igreja local há salvo e perdido. E por isso existem essas guerras, essas intrigas, essencialmente por causa do egoísmo do ser humano que ainda não nasceu de novo, que não morreu para o mundo. Porque ser discípulo de Cristo, lembra? Se alguém quiser ser meu discípulo, deve o quê? Negar-se a si próprio, tomar a sua cruz e seguir a Jesus.
Mas dentro da igreja local tem pessoas religiosas que não negam o seu ego, porque não morreram para o mundo, porque não nasceram para Deus. E aí elas são amigas do mundo, elas amam demais a si próprias, elas querem satisfazer os seus desejos, contrariando o principal ensinamento do Senhor Jesus, que é amar o próximo. Estão preocupadas com satisfação de seus desejos, entre eles os desejos, os prazeres da carne, prazeres pecaminosos. E muitas vezes pensam em si próprio. Não são um canal de bênção. E isso afeta a sua vida de oração. Abandonam a oração e quando oram, pedem de forma pecaminosa, que Deus até rejeita. Então, o primeiro tipo de relacionamento do homem com Deus, ou com o mundo, né, é essa ambição do mundo, esse desejo pecaminoso que há nos homens. Aí nós vimos também o segundo relacionamento de um ser humano com o mundo é a união com o mundo. Nós já vimos isso, eu também vou ler o texto e muito rapidamente colocar algumas palavras, breves palavras aqui para vocês que nos acompanham. Mas se você dar atenção à palavra de Deus que eu vou ler, já fico feliz. Olha só, Tiago 4, de 4 a 7. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que coisa séria. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui, claramente, nós temos a maior evidência de perdição de uma pessoa. Ainda que ela é membro da sua igreja local, ainda que ela participe do dízimo, ainda que ela participe da ceia do Senhor, mas Tiago, inspirado por Deus, está afirmando que se alguém é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Pastor André, o que é ser amigo do mundo? Ser amigo do mundo é se vestir como o mundo. É frequentar os locais que não tem nada a ver com Deus, que é indiferente a Deus. Frequentar locais que se opõem a Deus, a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é vida, a mensagem de Deus é santificação. Tantos locais a gente vê uma mensagem de morte cantada, né? Por meio da embriaguez. Não há Deus ali. Está entendendo o que eu estou falando? São esses prazeres, essas alegrias mundanas, onde Deus não está presente. E se alguém é amigo disso, dos bailões aí, do risca-faca, das festas rave, dos bailes funk, das boates. Se a pessoa, ainda que seja membro de uma igreja local, se indevidamente, se pecaminosamente ela frequenta esses lugares mundanos, indiferentes a Deus, essa pessoa é, na verdade, inimiga de Deus, ainda que ela não saiba. Mas não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É Deus quem está falando. Que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aí, Tiago, Tiago, né, mas é o Espírito Santo falando para nós, ele fala que a pessoa tem que sujeitar a Deus, e não ao príncipe deste mundo.
Ah, pastor, eu não tenho relacionamento com o diabo. Talvez você pense que não tem relacionamento com o diabo, mas você faz a vontade do diabo, frequentando locais, se vestindo, tendo atitudes que contrariam Deus. E a vontade de Deus não é o que eu falo, não. A vontade de Deus é o que a Bíblia fala. Lá em João 12, o Senhor Jesus deixou bem claro que Deus vai julgar conforme a palavra dele. Não se engane. Sujeite-se a Deus. Pastor, o que é se sujeitar a Deus? É obedecer. É temer a Deus. É fazer o que Deus manda. Olha, você é filho? Então honre seu pai e sua mãe. E se você é um crente, conhece a palavra de Deus, diga amém aí. Honre a seus pais, filhos. Se você é casado, não deixe o pensamento de divórcio, que é pecaminoso, porque Deus odeia o diabo, ou Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias. Honre a Deus. Tema a Deus. Leve em consideração o que Deus fala. Obedeça a Deus. Ame o próximo. E quanto mais próximo as pessoas estão de nós, mais difíceis é de amá-las. Mas Deus quer, Deus manda. Sujeite-se a Deus. Deus manda. Deus é soberano. Ele usa imperativos nesse texto aqui. Ele dá ordens. Obedeça a Deus se você é amigo de Deus. Se você está no mundo, você está fazendo a vontade do príncipe deste mundo, que é o diabo. E é uma forte evidência que você é perdido. Você está se enganando a si próprio. Vai morrer, vai fechar os olhos aqui, pensando que vai estar no céu. E vai acordar no mais profundo fogo do inferno. Então, examine-se, pois, o homem. Examine-se você. Se você é amigo de Deus ou amigo do mundo. Então, muito brevemente, eu já expus esses 2 primeiros pontos na primeira mensagem. Muito brevemente, eu coloquei para você aqui 2 relacionamentos que um ser humano pode ter com o mundo. A ambição do mundo e a união com o mundo. Mas agora eu começo a nossa mensagem de hoje trazendo o terceiro tipo de relacionamento que um homem pode ter com o mundo. A separação do mundo. A separação do mundo. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 4, do versículo 8 até o 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, irmãos, esse texto aqui está repleto com 10 imperativos, 10 verbos que constituem-se 10 mandamentos do Espírito Santo, que usou Tiago para a sua igreja, para mim, que sou um pecador redimido pelo sangue de Cristo, para você, que já recebeu Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. O primeiro imperativo e, portanto, mandamento que Tiago usa aqui é chegai-vos. Chegai-vos a Deus. Como alguém chega a Deus? Como alguém tem comunhão íntima com Deus?
Como alguém assegura a sua amizade? A palavra de Deus é muito clara. Há um só caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Recentemente eu tive vendo uma live aí e tinha um pastor e tinha um outro professor, e esse professor era um humanista, e ele dizia que não aceitava o fundamentalismo. Olha, eu sou um fundamentalista, e Jesus Cristo também era. E Jesus Cristo disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, na palavra de Deus, declarou que ele é o único caminho. Ele era fundamentalista e eu também sou. Ninguém vai chegar a Deus por outro meio. Todos os caminhos não levam a Deus. Buda não leva a Deus. Maria não leva a Deus. Maomé não leva a Deus. Só Jesus Cristo salva o pecador. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Então, o primeiro passo para alguém chegar a Deus é se arrepender dos seus pecados. Entender que a sua conduta ofende a Deus, o Deus Santo, o Deus Criador, o Deus dos céus e da terra. E essa pessoa, convencida pelo Espírito Santo, então ela se arrepende. Pastor, o que é arrependimento? É metanoia, é mudança de comportamento. Antes ela seguia o mundo, o príncipe deste mundo, Satanás. Mas agora ela se arrependeu de seus pecados. E agora ela tem outro líder, ela tem outro Senhor, que é Jesus Cristo. Então, arrependimento, primeira condição para alguém ser salvo, e fé. Confiança de que Jesus Cristo, Deus Filho, venceu a morte, o diabo, o pecado e ressuscitou e tem poder para salvar. Mas quem que Jesus Cristo salva? A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um pecador convencido pelo Espírito Santo que ele está longe de Deus, ele dobra o seu joelho diante do Deus Todo-Poderoso, Todo-Santo, e ele clama, ele invoca, ele ora, ele pede: Senhor Deus, Jesus Cristo, salva a minha alma da condenação do fogo do inferno. É assim que alguém chega a Deus. Confessando Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu suficiente Salvador. Mas depois a pessoa continua chegando a Deus. Um novo crente, ele precisa ouvir da palavra de Deus. E para isso o Senhor Deus colocou a igreja na terra. Colocou pastores para edificar a sua igreja, para preparar as pessoas até se tornarem perfeitas. Em Efésios 4, Paulo, ele diz que Deus está trabalhando em nós para nos tornarmos varões perfeitos, iguais a Jesus Cristo, a estatura de Cristo. Oh, meus irmãos e amigos que me ouvem, quão longe eu estou. E se você é sincero, você também sabe quão longe nós estamos de ser iguais a Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus por outro caminho, viu? Se você é um crente no Senhor Jesus, você precisa seguir os métodos de Deus, ser membro da igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus. Você precisa orar. É assim que alguém chega a Deus. Você precisa conhecer a Deus, lendo a sua Bíblia, buscando a palavra com pessoas que se prepararam, que Deus chamou para o ministério pastoral. É assim que alguém chega a Deus. Alguém chega a Deus com o coração contrito, arrependido, desejoso de conhecer, de se relacionar com Deus. É uma ordem. Chegai-vos a Deus. E quando o homem dá essa resposta, ele mostra esse desejo, então Deus vem até ele.
quando o homem se considera incapaz. Porque muita gente se julga pelas suas obras, vai comprar o céu. Só o sangue de Cristo limpa o pecador de seus pecados. O mundanismo é um pecado e está comprovado pelos imperativos aqui nesse texto. Alimpai-vos as mãos, uma referência à conduta visível. O crente, o cristão verdadeiro, não vive na prática do pecado, seja ele qual for, na presença dos outros. Mas cuidado, a limpeza de mão, aqui figuradamente dita, pode ser uma conduta hipócrita. Quando eu faço algo para o homem ver. E Jesus condenou a hipocrisia, porque Deus vê o coração do ser humano. Então eu devo zelar pela minha conduta, pela forma que eu me visto, pelas minhas relações aí fora, como eu pago as minhas contas. Não para ser visto por homens ou ser considerado por homens, mas para agradar a Deus que tudo vê. Então o crente, ele é fiel à esposa dele, não é só quando ele está na cidade que ele mora, mas quando ele viaja para outro estado do Brasil, ele sabe que Deus está com ele. E ali, muito distante, no local que a esposa nunca iria descobrir uma traição, ainda ali o crente é fiel à sua esposa, porque ele a ama, mas principalmente porque ele teme a Deus. Ele leva em consideração o que Deus fala. Então, a limpar as mãos é uma referência à conduta visível, que os homens veem a gente fazendo. Mas cuidado, faça isso para a glória de Deus e não para ser visto pelos homens. Purificai o coração, outro mandamento. Uma referência às motivações internas. O que você está fazendo? Visa a glória de Deus? Ou visa satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio desejo, a sua própria vontade? Isso não é conduta de crente. E para isso a pessoa tem que ser habitada pelo Espírito Santo. Porque é Deus quem concede um coração puro. Não que a pessoa se torne perfeita, entenda isso. Davi era o homem segundo o coração de Deus e ele não foi perfeito. Ele matou, ele adulterou, mas Davi queria fazer a vontade de Deus. E quando pecava, se prostrava, reconhecia o seu pecado, reconhecia a sua incapacidade de chegar a Deus e clamava, implorava por perdão e se arrependia. Esse é o homem segundo o coração de Deus, que deseja agradar a Deus em tudo que faz, que o seu coração é um coração voltado para Deus. Então o crente, o cristão verdadeiro, não é alguém perfeito, mas é alguém que segue a Jesus Cristo. Às vezes no caminho ele dá um tropeço, mas ele levanta, se arrepende verdadeiramente e continua o seu caminho, seguindo o seu mestre, que é Jesus Cristo. Agora as pessoas aqui, Tiago diz, são de duplo ânimo. Essa é uma referência, né, a esses pseudo-cristãos que têm no peito duas almas. Dizem que amam a Jesus, mas também amam o mundo. Irmãos, quando o Espírito Santo habita alguém, a pessoa não ama o mundo. Ela não tem esse duplo ânimo. O Pai, que está pronto a nos receber, é Deus todo santo. O pecado não cabe na comunhão com Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é justo, ele é amoroso, ele é benigno, ele só faz o bem em tudo aquilo que ele planeja. E o cristão, que é ser um pequeno Cristo, ele é como Deus. Ele também é separado, isso significa ser santo, separado deste mundo. Mas essas pessoas que Tiago está dizendo aqui, elas tinham duplo ânimo. Elas estavam com o pé na igreja e um pé lá no mundo. E ele está falando, olha, se você tem esse duplo ânimo, você é perdido. Mundanismo é lealdade dividida. Agora, Deus é muito grande. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele não aceita uma lealdade dividida. Ele quer os dele só para Ele.
Aqui há um chamado ao arrependimento diante desse pecado grave que é amar o mundo. E Tiago fala, olha, vocês devem se sentir miseráveis. Lá em Romanos 7:24, o apóstolo Paulo também se mencionou sobre isso. Ele disse assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E às vezes, infelizmente, isso dói o coração. Pessoas estão na igreja e colocam fotos nas redes sociais de estar se alegrando no mundo, no pecado. E não tem nem vergonha de postar isso. E Tiago está falando aqui para esse tipo de gente, olha, se arrependa, se entristeça, chore, lamente, porque você vai para o inferno. Porque você está separado de Deus. Não fica com essa alegria toda não no mundo. A tristeza é a expressão abatida e mansa daqueles que estão envergonhados e arrependidos. Mas as pessoas estão tão perdidas que estão no mundo, que são amigas do mundo e ainda postam essa felicidade toda no mundo, em festas regadas a bebidas e sexo, que a gente sabe como que é o mundo. Então o Tiago está mandando aqui, olha, você tem que lamentar, você tem que chorar, você tem que se converter. Esse seu riso aí, mundano, em choro, em clamor a Deus para Ele te salvar. Você tem que se humilhar perante Deus. Se o homem se considera grande demais, se o homem se considera mais sábio que Deus, que ele pode ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, ele está enganado. Ele vai ser condenado, como diz o texto. Esse terceiro ponto aqui, eu quero que cada pessoa que me ouve, a minha intenção para glorificar a Deus é que você decida se consagrar a Deus no mundo. Você vive nesse mundo, mas se consagre a Deus. Se torne propriedade exclusiva de Deus, que é isso que o crente é. Seja um vaso que glorifica a Deus em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala, em tudo aquilo que você pensa. Seja consagrado a Deus. E se você é um filho de Deus, você será separado, você será santo. Você será separado do mundo e você se tornará de uso exclusivo para Deus, para a sua obra, para amar o próximo, para se dedicar a Deus e fazer a vontade de Deus. Nesse texto de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, eu quero resumir agora também a conclusão e entregar para você a conclusão dos 3 pontos. Nós vimos, em primeiro lugar, que um relacionamento de um homem, de um ser humano com o mundo, pode ser a ambição do mundo, o desejo desse mundo, os prazeres da carne. Então decida, eu serei bênção para o próximo no mundo. É isso que Deus quer e isso que Deus espera de cada cristão. Não que você pense em si próprio, mas que você pense no próximo. Que essa é a essência de ser cristão, amar o próximo. Nós vimos o segundo relacionamento do homem com Deus é a união com o mundo. E aqui eu peço para você tomar a seguinte decisão: eu serei fiel a Deus no mundo. Seja fiel, obedeça, se sujeite a Deus, faça a vontade de Deus, revelada na Bíblia, não é aquilo que você acha, não. Seja fiel a Deus, conforme Deus quer.
E hoje nós acabamos de ver o terceiro relacionamento que alguém pode ter com o mundo: a separação do mundo. É esse desejo de quem é amigo de Deus. E eu quero que você decida, você que me ouve: eu serei consagrado a Deus no mundo. Amarei a Deus e ao próximo. Essa é a vontade de Deus para nós. Crentes, cristãos, pequenos cristos. É a vontade de Deus que nós sejamos consagrados a Ele, exclusivamente propriedade dele, porque Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que tem ciúmes de nós, que, como um marido, quer sua noiva só para Ele. Esse é o nosso Deus. E Ele, que você que é cristão, Ele quer que você seja só dele. Deus não divide a noiva dele, que é a igreja, o corpo de Cristo, com o príncipe deste mundo, que é o diabo. Deus os abençoe. Que você seja bênção, que você seja fiel e que você seja consagrado a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.